Luciano de Giampietri, e na aula de hoje de Introdução à Programação, nós falaremos de especificadores de acesso e pacotes. Além desses dois assuntos principais, nós voltaremos a falar sobre herança, que foi o assunto da aula passada. Olhando para nossa classe casa, vamos colocar agora um desses especificadores de acesso, né, ou modificadores de acesso, algo que modifica o como uma classe, um método, um atributo podem ser acessados. Então, nós temos aqui, no nosso exemplo, duas classes, né, nossa casa e a casa quadrada, e fizemos uma modificação aqui no atributo valor do metro quadrado da classe casa. Ele ficou privado, né, private, que significa um acesso mais restrito, enquanto que a classe casa quadrada, né, que estende a classe casa, que herda as características da classe casa, a gente não vai ter nenhuma modificação em seus atributos por enquanto. O que acontece se nós compilarmos aí as nossas classes? Se pedimos para compilar a classe casa quadrada, vai ocorrer a compilação sem problemas. Então, não vai ter nenhuma modificação importante aqui. Porém, vamos agora observar a nossa classe casa retangular, né, que ela também estende a classe casa. Ao tentarmos compilá-la, a gente vai ter um problema porque a gente tenta, dentro da nossa classe, modificar o valor do metro quadrado. Então, a gente tem, né, aqui diz.valor metro quadrado igual ao valor do metro quadrado, né, no construtor, que foi desenvolvido aí para classe casa retangular, casa het, e a partir do momento que nós transformamos esse atributo que vem lá da classe casa em privado, né, em private, a gente não pode mais modificá-lo em outras classes, e é isso que a gente tentou fazer aqui, né? Antes de nós inserirmos esse especificador ou esse modificador de acesso, nós poderíamos acessar esse valor, né? O nosso código aqui fazia essa modificação sem problema nenhum, o código compilado e executável. Agora não, agora na compilação ele vai falar que a gente está tentando, dentro da nossa casa retangular, da casa het, modificar o valor de um atributo que ele é privado. Então o fato de ser privado aqui significa que só dentro da própria classe casa a gente consegue modificá-lo. Então, não podemos modificá-lo, apesar de, já que a nossa classe casa retangular estender a classe casa, ela tem esse atributo lá dentro, né? Na memória dela tem um espaço reservado para esse atributo, só que com o valor, né, modificado, criado aí dentro da especificação da classe casa e não da casa retangular, né? A casa retangular não pode modificar esse atributo diretamente. O que a gente pode fazer? A gente pode modificar aí a nossa classe de forma que a atualização de valor do metro quadrado não seja feito dentro dela, e sim dentro do construtor do próprio da própria classe casa, né, da classe mãe aí, que, né, a gente, casa retangular, herda características de lá, e apenas a classe casa pode fazer essa modificação em seus atributos privados. Então, a nossa mudança de código está dizendo o quê? Né? A gente está no nosso construtor de casa retangular, nós estamos chamando o construtor da classe mãe, né, da superclasse, que é da classe casa, e passando como parâmetro o valor do metro quadrado. Se a gente retomar aí a classe casa, a gente vai lembrar que ela tem um construtor com parâmetro que atualiza o valor do metro quadrado. E lá na classe casa a gente pode, de fato, atualizar esse valor, mesmo ele sendo privado, né? Dentro da própria classe ele pode ser modificado, o que não pode nas outras classes, como no caso da classe het, da casa het, né? Da nossa casa retangular. Então, com essa modificação do construtor, né, só voltando como estava, ele chamava o próprio construtor atual para lateral e C quarto, né, atualizando esses dois atributos. Era um construtor que chamava um outro construtor, e além disso atualizava um valor que era o valor do metro quadrado. Agora que esse atributo é privado, a gente não pode fazer isso. Então, o que nós podemos fazer para atingir o nosso objetivo, que era ter o valor do metro quadrado de fato atualizado, é chamar o construtor
da classe casa e que esse sim pode modificar o atributo. E daí as outras coisas que eram feitas dentro desse construtor, né, que na verdade seria chamar o outro construtor de casa retângulo para atualizar os valores de lateral e C quarto, a gente vai ter que puxar para o construtor atual para ele fazer essa atualização. Não poderemos mais chamar o, o outro construtor da própria classe. Mas por que a gente não chamou o próprio construtor? Né? Acabei de falar para vocês que a gente não poderia, e de fato não pode. Se a gente tentar fazer isso, né, que é o que está no exemplo do slide agora, né, eu chamo o construtor da superclasse, né, da classe casa, e em seguida chamo o construtor da classe atual da casa retangular. Se a gente tentar fazer isso, vai gerar um erro de compilação, quando pedimos para compilar esse código, dizendo que a chamada a um construtor, né, de um construtor chamando outro construtor, ou com super ou com dis, tem que ser a primeira coisa que acontece dentro do nosso código de um construtor. Né? Se a gente tiver um construtor que tenta chamar outro construtor da própria classe, ou de uma superclasse, por exemplo, isso precisa ser feito como a primeira linha dentro desse construtor. Então, a reclamação que o compilador vai fazer, que é o que está sendo exibido aqui, é que esse dis, né, que é a chamada ao construtor da classe atual, não é a primeira coisa que acontece dentro do código, né, do nosso código, desse segundo construtor que a gente está criando com 3 parâmetros. Por quê? Porque a primeira coisa é justamente a chamada ao construtor da superclasse. Se nós invertêssemos essas duas linhas, né, da chamada do construtor da classe atual e a da superclasse, geraria um novo erro de compilação, porque agora a chamada ao construtor da superclasse não é a primeira coisa que está sendo executada dentro do nosso construtor. Então é impossível você ter essas duas chamadas, porque é necessário que a chamada seja a primeira coisa que acontece, e se você tem a chamada a um outro construtor seu, essa vai ser a primeira coisa, não vai poder chamar da superclasse. Se você tem da superclasse, isso vai ser a primeira coisa, não vai poder chamar de um outro construtor da própria classe. Então, de fato, não é possível. O que nos resta fazer o que nós fizemos no slide anterior. A gente chama o construtor da superclasse, porque só ele vai poder modificar o atributo metros quadrados, né, do valor do metro quadrado, e em seguida a gente vai ter que repetir o código que a gente tinha no nosso outro construtor de 2 parâmetros para fazer a atualização da lateral e do comprimento do quarto, né, da variável C quarto. Então, né, é impossível que as duas chamadas sejam o primeiro comando do construtor, temos que escolher um ou outro. No nosso exemplo, a gente vai chamar o da superclasse para que ela possa modificar o atributo privado. Então, né, nesse contexto, né, a gente começou falando de um exemplo sem, de fato, parar para definir o que são os especificadores e os modificadores de acesso. Em particular, né, os especificadores de acesso, a gente vai ver outros contextos aí de especificadores ou de modificadores, eles servem para autorizar ou não alguém a modificar o valor de um atributo, ou mesmo a chamar um método ou uma classe. Então, eles servem para dar permissão de quem pode e de quem não pode mexer com uma classe como um todo, ou com alguns métodos, né, os métodos que a gente especificar de uma dada classe, ou mesmo com os atributos, que foi o exemplo que a gente usou aí do valor do metro quadrado. Né? Era um atributo que a gente mudou ele de um estado que ele não tinha nenhum especificador de acesso. Depois a gente vai ver que não colocar nenhum especificador também tem um significado, mas a gente mudou ele para o especificador mais restritivo, que é o privado, que escreve, né, private em Java, dizendo que só a própria classe tem acesso àquele atributo. Então, o privado, que foi esse primeiro que a gente viu, que a gente pode colocar, né, num construtor, num atributo ou no método, isso implica que somente os elementos da própria classe vão ter acesso, respectivamente, ao construtor, ao atributo ou ao método. Se for público, né, que a gente vai escrever public, já é o acesso oposto. Né? Enquanto o privado é o mais restritivo, só dentro da própria classe a gente tem acesso. O public, que pode ser colocado na frente de uma classe, né? Uma classe pode ser pública, de um construtor, de um atributo ou de um método, ele dá um acesso irrestrito. Qualquer outra classe, né, dentro da própria classe, dentro de outra classe, a classe sendo herdando ou não a classe atual, enfim, qualquer classe tem acesso
a quem tiver esse especificador de público. De fato, você está liberando acesso a todo mundo. Além disso, tem um outro especificador que a gente costuma falar em português de chamá-lo de protegido, que é o protected, e daí ele tem um nível intermediário aí de restrições. Quem que vai poder acessar um construtor, um atributo ou um método que é protected ou protegido? A própria classe, né, vai poder acessar, obviamente, sempre os elementos de uma classe podem acessar seus métodos, seus construtores, os seus atributos, mas também todas as classes que tiverem dentro de um mesmo pacote, que é um assunto que a gente vai discutir na aula de hoje ainda, né, como que essa estrutura de pacotes, né, que é uma maneira de você organizar suas classes, mas se tiver no mesmo pacote, você vai poder acessar. E se você for também uma subclasse, né, as subclasses de uma classe que tem, por exemplo, um atributo protegido, as subclasses vão poder acessar esse atributo independente de estarem ou não no mesmo pacote. Né? No exemplo que a gente usou da casa e da casa retangular, a gente usou privado, né, para o atributo do valor do metro quadrado, por isso só a própria classe casa poderia modificar o valor desse atributo. Se nós tivéssemos colocado do protegido, daí a casa retangular poderia, de fato, estar modificando o valor, a gente não precisaria modificar o nosso código. Por fim, não colocar nada, que é o que a gente estava fazendo, de modo geral, nos nossos exemplos de código, né, a gente não colocava nenhum especificador de acesso na frente dos atributos, dos métodos, dos construtores ou das classes. A gente chama isso de friendly, né, do especificador amigável, aí, né, de um modo de acesso amigável. Ele não é tão irrestrito quanto o public, né, que de fato libera acesso a todos, porém ele tem uma certa restrição de acesso. Né? Na verdade, uma classe, um construtor, um atributo ou um método que estejam aí com esse especificador amigável, que na verdade, em termos de código, é não colocar nenhum especificador na frente deles, vai permitir que a mesma classe e o mesmo pacote vão ter acesso, né? A própria classe é o que sempre tem acesso, ou as classes do mesmo pacote. Note que aqui, em relação ao protegido, ele é mais restritivo, porque ele não, o protegido permite que subclasses acessem, já o friendly, né, o não colocar nada, não tem essa liberação para subclasses. Todas as classes que estiverem no mesmo pacote vão conseguir acessar. Obviamente, se a subclasse está no mesmo pacote, ela vai conseguir acessar. Mas, né, então, em termos de restrição, né, o privado é o mais restrito, depois o friendly, não colocar nada, depois o protected, e por fim, o public é o mais irrestrito, é o que permite acesso a todo mundo. E pacotes, né? A gente acabou de falar de pacotes. O que são pacotes? Né? Pacote é a maneira que a gente organiza aí as nossas classes, os nossos arquivos .java em diferentes diretórios. Né? Quando a gente faz um projeto, né, um sistema, um projeto Java com várias classes, a gente pode colocar todas no mesmo diretório, né, no que a gente chama aí de raiz do projeto, o diretório inicial do projeto, mas a gente pode estruturá-los em subdiretórios, e esses subdiretórios vão ser aí os nossos pacotes, que muitas vezes eles são temáticos aí, por exemplo, pelo assunto que um conjunto de classes trabalha, está atuando, ou, né, a gente poderia, só para dar um exemplo, seguindo aí os exemplos das últimas aulas, a gente poderia separar tudo que trata de casa com tudo que trata de piscina em pacotes diferentes. Outros sistemas cuidam, por exemplo, dentro de um pacote de todas as classes que envolvem acesso a dados e outra todas que envolvem interação com o usuário, visualização de dados. Enfim, tem diferentes maneiras de se organizar esses pacotes, mas o pacote tem essa finalidade principal de você organizar suas classes em subestruturas para não colocar todas as classes num único pacote, num único diretório. Como que a gente, né, fala que uma classe pertence a um pacote? No início da classe, né, antes da gente declarar o nome da classe, a gente declara em qual pacote ela está. Então, tem uma palavra reservada aí chamada package, e daí seguido, né, dessa palavra package, a gente coloca o nome do pacote que ela vai estar e a gente organiza isso como diretório. Né? Então, por exemplo, o package dados,
né, se tiver um conjunto, um pacote chamado dados, que a gente, por exemplo, vai colocar várias classes para gerenciar os dados do nosso sistema. Então a gente escreve package de dados, né, ponto e vírgula, no código de cada classe que vai estar dentro desse pacote, e a gente vai ter, de fato, um diretório chamado dados, e essas classes devem estar lá dentro, para na hora que a gente compilar, o compilador ele vai usar essa informação, né, dos pacotes, etc., para fazer o vínculo entre a classe e aquele pacote, também para permitir que uma outra classe chame métodos, atributos, ou instancie uma classe, um objeto de uma classe que esteja em outro pacote. Né? Isso serve para organização como um todo, como eu comentei, mas também se a gente tiver duas classes com o mesmo nome, mas dentro de um mesmo projeto, dentro de um mesmo sistema que nós estejamos desenvolvendo, a única forma de fazer isso é colocando elas em pacotes diferentes. Né? Então, por exemplo, se a gente tiver duas classes que a gente quer chamar de matemática, que tem diferentes métodos para fazer processamento matemático, né, resolver contas, equações, etc. E a gente poderia, por exemplo, pensar numa classe matemática que trabalha só com números normais, entre aspas, no caso, nesse exemplo aqui, são números que não são complexos, e uma outra que trabalha com matemática de números complexos. Então, a gente precisaria aí que essas duas classes estivessem em pacotes diferentes. No nosso exemplo, uma está num pacote chamado de normal, e a outra está num pacote chamado aí de complexo. Né? E em termos de diretório, a gente teria, né, um diretório normal barra matemática, ponto Java e ponto class, né, ponto Java o código, ponto class seria aí a classe já compilada, e complexo barra matemática ponto class vai ser, né, a outra classe matemática, aí, após a gente ter compilado o nosso código ponto Java. Bom, pensando no exemplo que a gente está seguindo ao longo das aulas, né, e desde o começo do semestre, como mencionado, a gente poderia separar, né, fazer um pacote para tudo que é relacionado à casa e para tudo que é relacionado à piscina. Então, teríamos dois pacotes aí no nosso projeto. Pensando em todas as classes que a gente já desenvolveu e olhando aí para a estrutura de diretórios, nós teríamos o que está sendo ilustrado aqui. É interessante notar que a gente está falando de três diretórios aqui. Um é o diretório raiz, no qual temos as classes projeto e residência. E daí, além disso, nós temos aí dois subdiretórios, que vão ser os nossos dois pacotes. Um relacionado à casa, né, que tem casa, casa quadrada e casa retangular. E outro relacionado à piscina, que só tem aquela classe área piscina, ponto já. Aí, o que mudaria desses códigos, né? Como foi mencionado, na primeira linha, né, no início do código da classe casa, a gente teria que colocar o nome do pacote no qual a classe está. Então, package casa, ponto e vírgula. Né? Então, essa é a linha completa aí de Java para dizer que a classe atual, né, que a gente vai estar escrevendo o código dela, né, a gente está dentro aqui do arquivo casa.java, vai a classe casa está dentro desse pacote que também chama casa. Tipicamente em Java a gente coloca os nomes de pacote com letras minúsculas, né, enquanto as classes a gente escreve o nome delas com letras maiúsculas. Então, esse casa com letra minúscula é o nome do pacote, que corresponde a esse diretório aqui, e esse casa aqui com letra maiúscula, né, o class casa, corresponde à classe casa. A mudança, né, para todas as classes nossas que estão dentro agora dos pacotes vai ser justamente a inclusão dessa linha adicional falando em qual pacote cada classe está. Então, para a classe casa quadrada, casa quad, a gente vai, né, inserir também essa linha package de casa, dizendo que ela também está no mesmo pacote, né, no mesmo diretório casa. A mesma coisa para casa retangular. E para classe área piscina, a gente vai colocar uma linha dizendo que ela está dentro do pacote piscina, do diretório piscina. Como que a gente faz para compilar isso? A gente faz a compilação a partir do diretório raiz, do diretório principal. A gente não entra nos subdiretórios, né, nos pacotes para compilar. A partir do diretório raiz ou do diretório pai, a gente chama o compilador. Então, por exemplo, Java C casa barra casa.java, né? Note que é a barra normal e não a barra invertida, né? Dependendo do sistema operacional, a barra de diretórios é invertida ou é a normal. Para compilação, independe de qual sistema operacional você tiver, você vai usar essa sintaxe, com a barra normal. Então, para eu compilar a classe casa, que agora está dentro do diretório casa,
eu vou escrever javac casa barra normal casa.java. A mesma coisa para as quatro classes, né? Javac casa, casa barra casa retangular.java, Javac casa barra casa quadrada.java e Javac piscina barra área piscina.java para compilar essas nossas quatro classes que agora foram para dentro de pacotes. E daí, né, dentro dos diretórios, né, depois de nós compilarmos, além do arquivo .java, né, que das nossas classes, vai ter o arquivo .class, né, após a compilação. Então, temos aqui, né, os três arquivos .java e .class dentro do diretório casa e o arquivo .java e .class dentro do diretório piscina. Note que nós não compilamos, né, nem o projeto nem a residência, por isso não temos arquivos .class desses dois arquivos aí, né, dessas duas classes, projeto.java e residência.java. E o que acontece quando a gente compila residência, né? Nós temos a residência ali no diretório pai ou no diretório raiz do projeto, então para compilar essa classe a gente já chamaria diretamente, né? Não tem nenhum pacote para colocar, então a gente já coloca diretamente javac residência.java. Agora a gente vai ter problemas, porque a residência ela usa a classe casa, e a classe casa agora não está mais no diretório raiz, no diretório pai, então o compilador vai falar, olha, eu não sei o que é essa classe casa que você está falando, mesmo ele vai reclamar, né, reclamar de não saber o que é a classe casa, o que é a classe área piscina, é, consequentemente, né, a execução não vai funcionar, vai reclamar, né, de todo lugar que a gente falar de casa, né, vai ter aqui na linha 13 uma nova reclamação, inclusive duas reclamações na linha 13, né, que ele não sabe o que é casa e ele também não sabe o que era piscina. Então, ele vai gerar 4 erros aí, porque a gente usava cada uma dessas classes, né, da classe casa e da classe área piscina, em dois lugares do código, então isso vai gerar 4 reclamações. Já que a gente moveu nossos códigos para dentro de um pacote, a gente tem que avisar para todo mundo que vai usar esses códigos e que vai usar essas classes para onde que essas classes foram parar, né? Onde que elas estão. Então nós precisaremos, né, modificar a nossa classe residência para informar que não está mais no mesmo pacote, né? Antes a gente não precisava falar onde estava, porque estava no mesmo pacote, estava no mesmo diretório, que é o diretório raiz que a gente acaba chamando de pacote padrão, né? Quando a gente não indica nenhum pacote numa classe, a gente acaba falando que ela está no pacote padrão, que é esse pacote aí, raiz entre todas as classes que a gente vai ter aí do nosso projeto. Então, quando a gente pede para compilar, ele só procura no próprio diretório, né, no diretório raiz, ele não vai encontrar essas classes no diretório raiz e por isso vai gerar os erros. Para a gente não ter esses erros, o que a gente precisa fazer é indicar agora, né, dentro do código da residência, onde que estão as classes que a gente vai usar. A gente faz isso com import, né? A gente já falou do import antes, só que agora no import para falar de classes que nós mesmos criamos e colocamos dentro de pacotes. Então, para resolver, né, os problemas de compilação da classe residência, o que a gente precisa fazer é ali, né, no início do arquivo .java aí da nossa classe, colocar um import para casa e para a área da piscina. No import a gente fala qual é o pacote e fala qual é a classe que a gente está importando, né, qual é a classe que a gente vai estar usando dentro do respectivo pacote. Notem que para o comando import, a separação, né, do nome da classe, do nome do pacote para o nome da classe é feita com um ponto. Então, casa, né, que é o casa em letras minúsculas corresponde ao pacote e o caso em letra maiúscula a classe, e piscina.área piscina também o pacote e a respectiva classe que a gente vai estar importando. Com isso, quando nós tentarmos acessar, né, compilar o nosso código, a gente vai ter uma nova sequência de erros que daí vai ter a ver com o especificador de acesso e não mais os erros que a gente estava tendo de não saber qual é a classe que a gente está usando. E se a gente lembrar o que a gente falou há pouco sobre especificadores de acesso, a gente já vai entender quais erros estão acontecendo, né? A nossa casa, a classe casa, bem como a área piscina, elas não tinham nenhum especificador de acesso
da classe ou de seus métodos, né? Ele estava com o que a gente chama de friendly, né? Que é sem ter um especificador explícito, e com isso quem conseguia acessar era simplesmente né, a própria classe consegue acessar e todas as classes que estiverem dentro do mesmo pacote. Só que agora a gente mudou essas classes, né? As três classes relacionadas à casa, né? A casa.java, a casa retangular e a casa quadrada, para um mesmo pacote chamado casa, e a área piscina para um pacote chamado piscina. Então, eles não estão mais no mesmo pacote da residência. Com isso, o acesso que estava sendo dado, né, para essas classes, que era esse friendly, né, sem um especificador na frente, ele não é mais compatível com a chamada a essas classes por outra classe que não esteja no pacote. Então, a gente vai ter vários erros, né, na verdade vão ser 6 erros ao todo de compilação, que tem a ver com todo o acesso que a gente vai tentar fazer tanto a casa quanto a área piscina. Inicialmente, o próprio comando import vai gerar um erro, dizendo que ele não pode acessar, né, tanto a classe casa quanto a classe área piscina por estar fora do pacote. E os outros 4 erros que a gente já tinha, porque a gente também, né, de uso da casa e da área piscina, porque a gente novamente não tem acesso a eles. Então, estava sem acesso, estava sem um especificador de acesso, ou seja, friendly, e esse acesso só permite que você possa, né, acessar a classe e seus métodos ou atributos dentro de classes do mesmo pacote, que não é o caso. O que a gente pode fazer é tornar público, né, o acesso a essas classes. Então a gente vai trocar nossa classe área piscina para public class área piscina, né, adicionar o especificador de acesso public na frente de área piscina, e a mesma coisa para a classe casa. Dentro da classe projeto, a gente vai ter que fazer o mesmo tipo de modificação que a gente fez aqui, né, de importar todas as classes que vão ser usadas, né. A classe projeto, ela está dentro do diretório raiz aí, né, ela não está dentro de nenhum outro pacote, de nenhum subdiretório. Então a gente precisa informar, no caso aqui, as 4 classes que serão acessadas por ela. E já que a gente já tornou essas classes públicas, né, em particular a casa e a área piscina, isso não geraria nenhum problema de acesso a essa classe. Porém, a gente tem as outras classes aí, que são casa quadrada e casa retangular, que a gente também precisa tornar pública, né? Então, porque de fato a gente usa ali no nosso main, se vocês se recordam, a gente cria uma casa retangular e cria também uma casa quadrada. Então a gente precisa ir nessas classes e tornar as próprias classes públicas, né? A gente já tinha tornado 2, né, casa e área piscina, agora casa retangular e casa quadrada também. Além disso, a gente está usando os construtores, né, de casa retangular e de casa quadrada, que também não tinham nenhum especificador de acesso definido, então eles estavam com esse acesso chamado de friendly, ou seja, só poderiam ser acessados de dentro do próprio pacote. A gente está acessando de uma classe de fora do pacote, a gente precisa alterar esses construtores também. Com essa alteração, né, por exemplo, tornando públicos os construtores e as classes, né, colocando o especificador public na frente deles, a gente consegue finalmente compilar o nosso projeto e depois, ao rodá-lo, a gente vai ter a seguinte linha impressa, né, a área R1 é igual a 150.0, né, 2.150.0, que é o que a gente já é o resultado que a gente tinha ao compilar e rodar o nosso projeto antes desse conjunto de modificações que nós fizemos quando estava tudo no mesmo diretório, né? Não tinha nenhum problema de acesso, a gente conseguia compilar e rodar. A partir do momento que a gente criou os pacotes, né, e movemos 4 classes para subdiretórios, 3 para um para outro, nós precisamos fazer esse conjunto de modificações, né, de inicialmente explicitar para as classes casa, casa retangular e casa quadrada que elas estão dentro de um pacote chamado casa, especificar para a área piscina que ela está dentro de um pacote chamado piscina, né, com a expressão package piscina ponto vírgula ou package casa ponto vírgula, e depois nós precisamos também liberar o acesso às classes em si. Então, no lugar de class casa, a gente colocou public class casa, e assim como nos construtores que nós utilizamos aí no nosso projeto.
Bom, e como que a gente faz para rodar, né? A gente rodou o projeto, né? A nossa classe projeto, que tem lá o método main dela, mas ela não está em subdiretório nenhum, não está dentro de pacote nenhum. E se a gente quisesse rodar uma classe, né? Uma classe já compilada que está dentro de um pacote. A gente rodaria novamente a partir do diretório principal, né? A partir do diretório raiz, a gente roda, né? A gente já viu como compilar, né? Que era javac, casa barra normal, casa quadrado ponto java, né? Para gerar o ponto class. E para executar, né? Para rodar essa classe, a casa quadrado, a partir do diretório raiz, a gente escreve java casa ponto casa quadrado, ou também funciona usando a barra normal, casa barra casa quadrado. Né? Dessas duas formas a gente consegue rodar o código, né? Executar o código de uma classe que esteja dentro de um pacote. Então, ao rodar isso, nós teremos, né, o resultado casa quadrado, né, rodando das duas formas, dá na mesma, e só vai aparecer casa quadrado porque o nosso método main da classe casa quadrado só imprimiu o nome da classe. Então, rodou corretamente e produziu o resultado esperado. Né? Novamente, destacando, independente do sistema operacional que você está usando, esses comandos, né, tanto de compilação quanto de execução, né, tanto JavaC quanto Java, usam a barra normal e não a barra invertida. Bom, e é possível, né, a gente ter subdiretórios dentro de subdiretórios? Sim, a gente pode ter uma estrutura aí com um conjunto de subdiretórios e para fazer isso funcionar dentro dos nossos códigos, né, na hora de declaração do pacote a gente informa, né, qual é a sequência de subdiretórios que a gente está e na hora de fazer o import a gente também, né, informa, por exemplo, casa ponto casa especial, ponto, e daí o nome da classe que a gente está importando, né? Se a gente tiver dois diretórios, casa e casa especial, um dentro do outro, dois subdiretórios. Então, basta a gente colocar todo esse caminho a partir do diretório principal. Né? Então, nesse exemplo, uma classe X que esteja dentro do subdiretório 2 que está dentro do subdiretório 1, para a gente declarar, né, o pacote que ela está, a gente escreve package subdir1.subdir2.vírgula. Né, todo o caminho, né, a partir do diretório principal, do diretório raiz, até o diretório da classe deve ser indicado, e na hora de compilar, mesma coisa, a gente sempre vai compilar ou executar a partir do diretório principal, colocando daí, né, por exemplo, na hora de compilar javac, espaço, subdir1, ponto subdir2, perdão, subdir1 barra normal, subdir2 barra x, ponto java para compilar, ou para executar java espaço subdir 1, daí sim pode ser ponto ou barra, subdir 2, ponto x. Né? Então, usando sempre o caminho completo a partir do diretório principal. Né? Acabei de comentar isso, né? Como compilar, então javac subdir 1 barra subdir 2 barra x.java, e para executar, java subdir 1 barra subdir 2 barra x, ou java espaço subdir1 ponto subdir2.x, né? Das duas formas funciona. Né, Java sempre usa nessa hierarquia de pacotes aí nas nossas classes. O que pode acontecer é a gente ter as classes sempre no diretório principal, né? Quando a gente não indica nenhum pacote é porque a gente está no diretório principal aí do nosso projeto, do nosso sistema que a gente está desenvolvendo, e a partir dele, né, que se a gente tiver subdiretórios, a gente precisa indicar explicitamente. Então, tudo, né, o nome dos pacotes onde vão estar nossas classes, eles têm que ser sempre pensados a partir do diretório principal, e a execução e a compilação e a execução sempre ocorrem a partir do diretório principal. Né? Não dá para você, na hora de executar, né, ou compilar, falar para ele olhar para trás do diretório principal, nesses dois pontos, barra seria o diretório anterior, né? Você não faz sentido aí nesse contexto você olhar para trás. É tudo do diretório principal para frente, até porque não teria como indicar, né, o nome de uma classe que tivesse num diretório para trás do diretório raiz.